Geralmente se utiliza de 1 a 3 km, mas não tem uma base exata normativa. Tá? Então o que eu vou te recomendar é que, se está a mais de 3 km, beleza, pode considerar a classe de velocidade 2. Se você está a menos de 1 km, com certeza não pode. Se está a menos de 100 metros, já é a classe de velocidade 4, até uma certa altura. E daí, esses critérios aí, é a área cinza. A gente não tem uma base normativa explicando exato qual é essa área cinza. E claro, tem que lembrar que não existe projeto muito complexo. O que existe é um projeto estrutural muito complexo comparado à capacidade técnica de quem está fazendo ele. Nossa, Gilberto, você está me xingando. Não, eu só estou deixando claro que, se você tivesse uma base mais forte, você não acharia ele complexo. Okay? Tá? Um projeto que, quando eu comecei a trabalhar com estruturas, eu achava complexo, hoje eu acharia simples. Por quê? Porque eu ganhei habilidade técnica. Tá? E dentro da questão, é habilidade técnica e, claro, também saber a base, né? Saber como o projeto estrutural é feito. Por quê? Porque um projeto complexo é feito igual a um projeto simples. Tá? É o mesmo passo a passo. Se você não sabe fazer o complexo, na verdade você já não sabia o simples e falta a base, né? Você só se virava mais ou menos com um projeto simples. Né? Tecnicamente tem um livro justamente do mínimo de estruturas para o engenheiro, onde eu demonstro esse passo a passo como um todo, né? Mas tirando isso, foca em estudar mais, que o projeto complicado vai começar a parecer simples. Um cliente maluco, assim como qualquer maluco, é uma pessoa que não percebe a irracionalidade. Toda pessoa é irracional até certo ponto, tá? Ninguém é 100% racional. Mas um maluco é alguém que não percebe a irracionalidade. Por exemplo, um advogado me contrata para dimensionar a obra dele. E daí ele quer me determinar como que eu vou escolher a seção das vigas dos pilares, como que vai ser feita a fundação, coisas do tipo. Okay? Ele pode até sugerir, mas se ele falou não vai ser feito assim, eu entendo ele como maluco porque ele não tem conhecimento técnico disso. Tá? Outro tipo de cliente maluco é um cliente que não se toca das complexidades. Por exemplo, eu preciso de um projeto para amanhã, eu preciso de um prédio amanhã. É um cliente maluco, eu demito porque eu não aceito esse tipo de cliente. Tá? E claro, né, não é maluco tecnicamente, é um maluco rico. Tá? Maluco rico é o quê? É aquele cara, igual eu falei no vídeo antes, né, que quer fazer um sistema de parede estrutural com laje nascendo de cima de parede nascendo de cima de laje. Se ele tem dinheiro suficiente, aí não é maluquice porque ele pode pagar. Se você está falando que é uma obra totalmente pré-moldada, a contenção vai ter que ser pré-moldada. Porque senão não é uma obra totalmente pré-moldada. Então eu falaria provavelmente seria uma placa nervurada. Agora, o melhor tipo de contenção é pré-moldada, o melhor tipo de sistema estrutural para uma obra que possui contenção é pré-moldado, geralmente, até é possível, mas geralmente não, se você conseguir mesclar com outros sistemas, tende a ser mais econômico. Tá? E daí qual que é o mais econômico? O mesmo que outros tipos de contenções de um prédio que não é pré-moldado. Okay? Uma contenção de alvenaria pode ser eficiente, uma contenção inclinada, né, que você nem vai ter um muro desmoronado, né, igual aquele vídeo de como determinar a fundação ideal, também pode ser eficiente. Tirando isso, assiste o vídeo no canal de como determinar um muro de arrimo ideal, e daí você tem que prover mais parâmetros do que só qual que é o melhor. Não, tem que determinar vários fatores para determinar qual é o melhor. Sim, primeira questão é que sempre que você recusa a dar um preço menor, você está mal ou bem recusando o projeto. Por exemplo, um cliente chega para você e fala, um engenheiro cobra 5 mil para fazer o projeto. Você faz por 4 mil? Se você disser que não, você está naturalmente recusando o projeto, porque ele está dando a entender que se você aceitasse 4 mil, ele fecharia com você. Tá? Agora, tirando isso, se o cliente não tem esse ASPT, eu recuso o projeto. Okay? Já até devolvi o dinheiro, porque o cliente chegou para mim e falou, não, eu não vou fazer SPT. Tá? E já tive um caso que o cliente falou, não faço o projeto aí, que o SPT está sendo feito, e depois eu vi que o SPT não estava sendo feito, novamente, e já tinha feito o projeto. Tá? O que eu fiz? Falei, ok, esse projeto está perdido, não peguei a segunda parcela, e não passei o projeto, e falei, quando você enviar o SPT, eu termino de fazer o projeto. Ok? E também, né, cliente chega sem arquitetônico, eu também elimino igualmente, né? E também cliente maluco quando percebo que é maluco. Ferragem no meio da laje é uma maluquice completa que ninguém deve fazer. Ah, mas Gilberto, você fez um vídeo. Se você assistiu aquele vídeo e está achando que eu recomendo fazer ferragem no meio da laje, você achou errado. O que eu estou falando naquele vídeo é que colocar ferragem no meio da laje é uma maluquice e colocar malha dupla é outra maluquice. Ok? Tá? Então você vai colocar armadura só na região transformada, não malha dupla de fora a fora. A não ser, claro, uma laje tá, de 20 de espessura, né, que deve ser uma questão de laje plana, especial e tudo mais, porque uma laje normal, maciça apoiada em vigas, tem que ser uma laje de 10 ou no máximo, exagerando, 12.
tá? Senão começa a não compensar e começa a ter um custo gigante. Mas a questão é uma maluquice colocar no meio e é uma maluquice colocar malha dupla. Assista aquele vídeo da enquete sobre malha dupla contra malha simples. E se você está pensando em colocar uma laje com armadura no meio, é porque você não assistiu aquele vídeo prestando atenção. Diversas posições é uma questão, né, que vai ter diversas possibilidades. Mas a regra base é simples. A parede mais leve possível. Faça um fechamento de drywall, ok? Parede de gesso que vai pesar 20, 30 quilos. A norma fala 50, mas se for realmente considerar o peso, a norma permite considerar menor, realmente verificar tudo que vai ser colocado ali, vai ser bem menos que 50 quilos por metro quadrado, tá? Ah, mas eu tenho que fazer de alvenaria. Ok, a gente poderia aplicar o mesmo fator, né? Usando alvenaria, por exemplo, de concreto solar. Mas digamos que você vai fazer de alvenaria de tijolos. Ok, o que você poderia fazer aqui nesse caso é trabalhar com uma laje que consiga distribuir esforços pontuais, ou seja, uma laje bidirecional. Okay? Se for fazer com laje treliçada vai complicar bastante, por quê? Porque carga paralela de vigotas tende a enfraquecer drasticamente uma laje treliçada e ele começa a ter que exigir trabalhar com vigota dupla, trabalhar com vigota tripla. Também é uma opção, mas o ideal são todas as outras opções que vêm antes, você vai usar a treliçada se não tiver outra opção mesmo. Não só eu acabei de ver essas correções, como eu voltei no tempo antes da nova 18C determinada, né, quando ele estava indo na questão de sugestões, e fiz sugestões e inclusive fiz um vídeo no canal, esse vídeo está no canal faz tempo, justamente falando o que mudou e o que eu recomendei da nova 18, ok? Como que eu encontro esse vídeo? Só usando a barrinha mágica do YouTube. O canal está aguardando decisão do juiz, ok? A acusação que tinha sido feita inicialmente pelo Google era que eu estava violando copyright, o que eu não violei, ok? Em seguida, eles trocaram a acusação para abuso sexual infantil. Por quê? Porque eles encontraram algumas fotos dentro do meu servidor do meu filho tomando banho. Ok? Basicamente foi essa questão que aconteceu. Tá? Eles colocaram como prova a foto do meu filho tomando banho. Tá? E ele estava tomando banho, né? Obviamente, sem roupa. Okay? E disseram que isso era uma forma de pornografia, apesar de não estar sendo divulgado em nada, era uma foto particular, familiar. Okay? Então foi isso que aconteceu com o canal e está aguardando a decisão do juiz. Só que o juiz tem o tempo dele e ele que vai determinar quando que vai fazer o julgamento final. Tá? Então está sendo aguardado o julgamento do juiz. Qual combinação usar para dimensionamento é bem simples. Se você quer que a obra fique em pé mesmo com o vento vindo a 0 graus, você tem que considerar a combinação a 0 graus. Se você quer que ela fique de pé mesmo com o vento vindo a 90, você tem que considerar a combinação com 90 como sendo crítico. Se você quer que ela fique de pé mesmo com uma sobrecarga elevada, você tem que considerar a combinação de sobrecarga. Tá, mas eu quero que ela fique de pé sempre, não importa o sentido que o vento vem. Então você tem que considerar todas as combinações. Tá? Ah, mas não dá para simplificar tudo mais? Até tem como, a gente pode fazer algumas simplificações pelo NBR 1022, mas ainda assim a gente tem que considerar todas as combinações, ok? Tá? Agora, me explica qual botão eu aperto no software para fazer as simplificações. Tá? Aí, essa parte de me ensina a usar o software, limita os cursos, onde antes de todos apertar a de botão, eu tenho todo o conceito teórico e por que a gente pode aplicar esse fator, ok? Mas no curso concreto eu demonstro justamente isso. Então a gente está falando de uma obra mista, onde tem pilar de divisa misturado com alvenaria estrutural. Tá? Esse é um dos principais motivos pelo qual misturar sistema estrutural sem controle, a gente está usando dois sistemas diferentes para o mesmo elemento vertical, tende a complicar a obra, mas nesse caso o que você faria seria o seguinte: você ligaria essa viga alavanca ao alicerce ou a qualquer outro, a fundação base lá da alvenaria estrutural, que eu espero que você não tenha misturado sapato com estaca também, porque daí vai fim do buraco, ok? Então você liga ao alicerce da alvenaria estrutural e dimensiona a carga de inversão de esforços como um coxim de ponta cabeça, porque é isso que é, tá? Mas realmente é uma questão bem específica aí e eu me preocuparia muito porque você está misturando sistemas e não está trabalhando só com alvenaria estrutural, já que você já está usando alvenaria estrutural. Quanto de apoio? A largura da viga, ok? Se eu tenho uma viga de 14 e eu tenho uma laje treliçada feita concreto in situ, boa parte dela, eu tenho os 14 centímetros a peça. Agora, se eu não quero colocar os ferros de espera na ponta, aí complica, né? A gente vai precisar no mínimo
6 centímetros de apoio dentro do concreto. Mas é uma maluquice completa, porque é só quebrar a ponta ali ou nem concretar a ponta, ok? E você vai conseguir uma coragem muito melhor, uma qualidade de acabamento muito melhor, tá? Então, tecnicamente seria, se você for fazer certo, é só o ferro entrar dentro do concreto, 1/3 do LB. Se você for fazer errado, teria que apoiar 6 centímetros, ok? E daí vai dar uma estética mal feita ali, onde o concreto de cima não vai ficar bem visível, né? A viga ali vai ficar um acabamento meio feio, onde um concreto interrompe o outro, ok? Tá? Mas essas são as duas opções. Compatibilização é levado a sério na engenharia. Agora, na construção civil, não. Por quê? Porque tem muita obra de construção civil aí sem engenharia nenhuma. Tem muito engenheiro aí sem nenhuma capacidade de engenharia na prática, ok? Mas eu vou inverter aqui, né? Que a verdade é que é engenharia que leva a sério compatibilização, ok? Se você não está levando a sério compatibilização num projeto completo, não é realmente uma engenharia de qualidade, ok? Então essa é a questão prática, tá? Agora, eu trabalho apenas com estrutural. Eu não trabalho com projetos completos. Eu faço só estrutural, né? Tecnicamente, se eu fizer uma ponte, um galpão, tecnicamente é tudo, né? Mas eu não trabalho com a parte elétrica, hidráulica, arquitetônica. Entendido? Então, o que eu faço é, eu forneço nos meus arquivos detalhes e maneira de quem vai fazer hidráulico, elétrico, me acessar e entrar em contato comigo para detalhar e verificar justamente essa questão de compatibilização. Ok? Eu me importo com a compatibilização, mas eu não faço ela. Dentro da engenharia tem muita coisa, pouca coisa que a gente realmente fala, não, isso é impossível. Quase sempre só é caro para burro. Okay? E esse vai ser um fator, em caso que vai entrar no não é obrigatório, você não precisa de uma viga, só é caro para burro sem ela. Tá? Eu já fiz parede estrutural na laje? Sim, já fiz, porque o cliente exigiu, ele falou, eu quero trabalhar nesse sistema. Eu falei, esse sistema não faz o menor sentido para sua obra. Ele falou, não importa, eu quero fazer minha obra nesse sistema, tá? E eu quero trabalhar com laje e eu não quero viga aparecendo embaixo. Beleza. Eu consegui fazer, eu falei para ele, vai custar muito mais dinheiro. Você está com noção? Eu falei um número para ele, ele falou, eu não me importo. Ok, eu fiz uma parede estrutural, nascendo numa laje maciça, na verdade, não, laje nervurada, né? Uma laje, no caso nervurada, 35 centímetros de espessura, entupida de aço, mas é possível. Ok, se o cliente não se importa com o custo, é possível. Só a questão é, o seu cliente realmente quer essa maluquice ou você está tentando propor maluquice? Se você está falando do erro que aparece no CPCAD quando você pula a parte de configuração e lança bloco de sites de qualquer jeito, tecnicamente, sim, ele vai continuar aparecendo esse erro. Ah, mas como que eu faço para o software não deixar e não colocar os errinhos e não ficar vermelhinho? Essa parte me ensina a apertar botão em software, tá? Não é o objetivo aqui, tá? O objetivo é ensinar, isso aqui não é o objetivo, ok? Eu até demonstro como ensinar corretamente, mas não é só apertar botão e depois tentar sair corrigindo o erro. Não, da maneira que eu configuro, da maneira que eu modelo, da maneira que eu crio um projeto estrutural em blocos, destaques, e como todo, na verdade, qualquer outra fundação, não vai aparecer erro e eu vou sair tentando corrigir eles. Eu já deixo a modelagem correta para evitar esses erros, ok? Agora, me ensina qual botão que aperta para evitar o erro, não é isso que precisa saber, você precisa entender a questão de criar um modelo correto e criar as configurações corretas. Eu tenho planos de no futuro lançar como um módulo dos cursos avançados, só que entra a questão, pontes é um tema bem complexo porque tem vários tipos de pontes, ok? Ao contrário de outros sistemas estruturais, é uma questão que combina vários sistemas praticamente sempre, então eu tenho bastante preparação para fazer. Mas minha ideia é que esse ano eu lance um curso de pontes, realmente eu consiga abordar tudo de pontes, porque é bastante coisa. Momento fator, igual eu falei na aula do mínimo de estática para o engenheiro civil, isso é a questão base de estática, é uma invenção nossa, não existe. Okay? Nenhuma peça tem uma fibra momentada ou é tracionada ou comprimida. Okay? É isso que vai acontecer dentro de uma fibra, dentro de um elemento, dentro de uma pequena região do concreto ou do aço ou de qualquer outro material. Okay? O momento fator só acontece no global de uma seção como um todo ou da obra como um todo. Okay? Tá? Então, se eu tenho uma torre metálica treliçada, por exemplo, eu posso ter um lado tracionado e o outro comprimido e eles juntos fazem com que a torre suporte o momento. Tá? Mas assiste a parte de mínimo de estática, porque se você está achando que você tem só axial ou só tem momento, não. Tá? Vai ter ambos tecnicamente, dependendo de onde você está fazendo essa análise.
biela tracionada é igual descer para cima ou entrar para fora. É uma coisa que não existe. Tá? Ah, mas eu apertei o botão no software e está aparecendo isso. Significa o quê? Significa que seu modelo estrutural está errado em algum ponto. Talvez realmente tenha tração ali, mas se tem tração não é uma biela, é um tirante. Por quê? Porque biela é um elemento comprimido. Ok? Tá, daí você diz, não, mas eu entrei no carro, engatei a ré e ele saiu andando para frente. Tem alguma coisa errada aí, ok? É isso que está acontecendo quando você tem biela tracionada. Tá? Há necessidade de refazer e usar o modelo estrutural correto, porque o modelo estrutural atualmente está errado, ok? Distribuidor de blocos são suficientes? Talvez sejam, dependendo da tração, ok? Mas de qualquer maneira, não é uma biela. Um pilar metálico com concreto interno é um pilar misto, não é nem metálico nem concreto, é misto, ok? Nesse caso, você vai ter que pegar a rigidez total da parte de aço mais a rigidez total da parte de concreto combinadas. Okay? Você vai juntar as duas, né? Se eu quero saber a média e tudo mais, ok, soma as duas e divide pela área total que você vai ter a média. Tá? Você tem conteúdo a respeito? No canal tem uma aula sobre como funciona o pilar misto e como utilizar. E, dentro do curso de concreto mais aço, eu tenho uma aula onde eu demonstro o dimensionamento do início ao fim de um pilar misto e como a gente utiliza um tipo de pilar desses, que geralmente vai ser realmente preenchido de concreto e uma seção quadrada ou circular externa. Sim, agora, você é do censo, porque pensa assim, o que você ganhou fazendo essa pergunta? Você só descobriu se eu fiz um FreeSNET ou não. E sim, eu fiz FreeSNET, até porque só no passado, com o projeto básico que eu fiz de formas de laje TT, foi feito mais de 10 pontes, ok? Todo mês, basicamente, eu vendido uma ponte, usando como base aquele meu projeto, ok? Claro, pontes pequenas, principalmente, é o que mais sai, tá? Porque é muito mais fácil vender 5 pontes de sala de 8, 10 metros de voo do que uma ponte que vem em cima de 30, 40 metros, que acaba sendo muito mais caro, ok? Tá? Mas sim, eu já fiz FreeSNET, é uma questão hard, se você puder evitar, você evita, mas se o cliente exige, você usa, tá? Agora, outra questão, qual é a dúvida que você tinha, tá? Porque atualmente você não ganhou nada com as perguntas, você, agora eu sei que o Gilberto fez um FreeSNET. Se uma viga tem torção realmente, você tem que dimensionar para essa torção. Só que a gente tem que separar em torção de equilíbrio e torção de compatibilidade. Tem vídeo no canal sobre porque uma dessas você pode redistribuir e eliminar desde que você redistribua. Agora tem um problema, tem muita gente que até hoje usa o EBERIC V8, que o EBERIC V8 calcula torção totalmente errado, tá? E daí as pessoas acham que ele está calculando conforme a NBR-18. Não, ele calcula errado mesmo, ok? Qualquer viga com menos de 20 centímetros de largura, o EBERIC V8 calcula errado a torção, ok? Tá? E alguns instrumentos do EBERIC ainda tem alguns erros, tá? Mas se tem torção, sim, tem que armar a torção corretamente, ok? E o método da manhã 18 vai dar resultados similares se você usar o Eurocódigo ou o ACI, é praticamente a mesma coisa, até porque é a mesma questão de método das sessões. Ok? Tá? E a questão é, sempre que você puder eliminar a torção, você elimina. Só que nem sempre é possível. Assista o vídeo de torção de equilíbrio e de compatibilidade. O método mais fácil é aplicando na prática o método das seções. Então, você vai considerar todas as armaduras tracionadas. Que, imaginando pelo menos 6 ferros que você vai ter que ter, vai ser esse ferro aqui e esse aqui e esse aqui. Ok? Tá? Digamos que seja, por exemplo, está 4 ferros de 10. Você estimou, você vai estimar e verificar. Ok? 4 ferros de 10, beleza. 4 ferros de 10 vai te dar uma certa resistência, ok? Vamos imaginar que seja, sei lá, 18 toneladas. Depois você vai calcular exato. Tá? Eu vou até calcular exato aqui, tá? Mas vai ser um pouco menos. 4, 5, 9, 2 vezes 15 vezes 5 aqui vai dar 13,6 toneladas, ok? Então aqui é em 13,6. Daí você vai dividir isso aqui pelo OCD, vai te dar uma área e daí você vai encontrar qual a área necessária aqui, né, para chegar nesse mesmo carga de 3,6. Daí tu pega esse aqui, tá, o eixo de cada um, multiplica e você tem um momento de resistido. Tem um vídeo no canal sobre a coluna POP e quando que ela pode ser usada e eficiente e inclui alguns tipos de obra residencial. Então, a primeira questão é que pode ser utilizado, mas a segunda questão é que ferragens prontas tendem a ser em torno de 15 a 20% mais caras por quilo comparado ao vergalhão solto, ok? E quando a gente combina isso com o fato de que geralmente usam diâmetros pequenos, o custo fica maior ainda comparado a barras de maior diâmetro. É uma possibilidade, economiza mão de obra, em alguns casos pode ser aplicado eficientemente, em alguns casos pode estragar totalmente a obra, e daí a questão é, compensa a economia de mão de obra com o aumento de gasto de material?
para os livros, como o custo de produção é alto e o valor comparado, por exemplo, a um curso é bem menor, eu não consigo fazer um desconto, mas eu consigo fazer duas propostas alternativas. Vamos lá, número 1, primeiro, questão de você tem frete grátis em todos os meus livros, tá? Mas, número 1, então, você vai comprando, na verdade, desde quem comprou semana passada já, vai receber a segunda edição do livro, versão atualizada, que tem um capítulo a mais, tá? Que para quem comprou antes está disponível ainda no online, mas agora tem um capítulo a mais já incluso dentro do livro offline, ok? E a segunda questão, segunda proposta, você pode comprar o meu pacote com os 2 livros com um desconto que também já está a opção de pacote lá dentro do meu site, beleza? Tá? Mas infelizmente desconto não consigo fazer no livro porque minha margem total nesse livro já é bem menor do que eu tenho em todos os outros produtos. A alvenaria amarrada é só um método que permite você trabalhar com alvenaria armada, mesmo que você não consiga reforçar os furos. E tecnicamente com blocos, você pode utilizar ela para eliminar totalmente os blocos de amarração. Mas a questão é que pode ser usado em qualquer tipo de alvenaria. Agora entra a questão, se você for usar um tijolo furado, você tem que ensaiar ele estrutural e garantir a resistência estrutural dele, não é sair fazendo de qualquer jeito, ok? E a outra questão é que se você for trabalhar com o tijolo de furado normal, a gente está limitado aí a 1 ou 2 pavimentos. Dentro do livro, inclusive, eu demonstro, né, como que a gente consegue chegar em 2 pavimentos e já começa a ficar apertado. Ok? Tá? Se trocasse por bloco, por tijolo maciço ou por outra opção similar, seria tranquilamente possível aí 4, 5, 6 pavimentos ou até mais trabalhando com alvenaria amarrada. Ok? Tá? Mas com tijolo furado é possível para as terras e dependendo do caso aí 2 pavimentos com muito cuidado. Ok? Então sim, mas com cuidados. Usar a alvenaria para contraventar, principalmente galpões, é uma solução bem eficiente. Como que a gente faz isso? A gente vai seguir o dimensionamento da NBR 16868, que é a NBR de alvenaria estrutural. Ah, mas eu quero usar alvenaria de vedação. Você pode usar alvenaria de vedação tipo de tijolo furado e ainda fazer essa verificação, ok? Tá? Por quê? Porque tecnicamente você não precisa de cargas pesadíssimas ali, você só precisa muito mais de rigidez em si, tá? Então a espessura da alvenaria vai ser muito mais importante que a resistência exata dela, tá? Então você vai pegar o processo da 16868 e aplicar todo aquele formulário para fazer o dimensionamento, ok? Tá? Agora, você quer ver eu fazendo isso aqui na prática, fazendo todo o dimensionamento e tudo mais? Eu demonstro isso tanto no curso de parede estrutural avançado, quanto nos cursos mistos, né? De metálica mais alvenaria estrutural e também o curso de pré-moldado mais alvenaria estrutural, como que a gente faz essa simulação mista. Enquanto não caiu, sim, tem como. Agora, tem como eu chegar lá, fazer qualquer coisa e ficar de pé? Dificilmente. Tá? Então, o que você vai fazer é seguindo os vídeos de patologia que tem no canal, tá? O que você vai ter que fazer agora, tipo, hoje, não recomendar para fazer isso, não. Você vai ter que exigir que o cliente, se ele quiser ter aquele muro ainda, faça hoje isso. Alugue escoras e escore esse muro hoje, ok? Depois você vai chamar um engenheiro patologista que vai seguir o passo a passo de patologias e vai te mencionar um reforço estrutural. Mas o que precisa fazer hoje, uma obra já está caindo, é escora urgente, ok? Tá? Que nível de urgência? Mais ou menos o mesmo nível se você tivesse cortado a sua mão fora e tivesse derramando, sei lá, meio litro de sangue em cada minuto, ok? Esse é o nível de urgência. Primeiro que a gente não afasta o bloco de estaca do pilar da divisa, a gente deixa o bloco no pilar, porque ele é um elemento de ligação. Se você não está ancorando tanto o pilar quanto a estaca no bloco, não teria nem motivo de fazer um bloco, ok? Tá? Então, todos os elementos conectam no bloco, não vai afastar a divisa. Tá? Agora outra questão, a viga de transição, ela chega até o pilar e ela apoia no bloco, pode ser tanto do pilar quanto do bloco. Mas se você vai ter um pilar, com certeza você vai precisar do arranque desse pilar, a não ser, claro, se for um outro pilar metálico, de madeira, coisa do tipo, mas se for um pilar de concreto armado, você vai ter que ter o arranque desse pilar, senão teria que ter algum outro elemento de ligação ainda, ok? Tá? Não pode só colocar a viga por cima do bloco solta por algum motivo, não, isso é uma maluquice completa, ok? Tá? E nem faz sentido essa maluquice tentando fazer de deixar o bloco longe da divisa, que é só para gastar dinheiro à toa. E com a terceira foto que eu olhei, dá para ver mais uma patologia pesada, tá? Percebe que só cada foto que eu olhei, eu consigo perceber mais coisas. Por quê?
Porque quanto mais informação você conseguir coletar, melhor. E a melhor maneira de conseguir coletar é indo na obra, onde você tem qualidade de vídeo direto do seu olho, ok? E consegue fazer os testes que você quiser, tá? Mas agora entra a questão. É uma caixa d'água alta, não é uma caixa d'água de diâmetro largo, ok? Ou seja, ela é uma caixa d'água que, além de ter uma carga de concentrado pesado com punção pesada, a gente tem que se preocupar com o efeito do vento nela. Ok? Tá? Não dá para ensinar essa laje considerando 50 toneladas em cima, não. Tem que considerar o momento do trator, tem que considerar a ancoragem de chumbadores, entre vários outros fatores. Ok? E com certeza, com uma laje treliçada de enchimento cerâmico, vai ser muito difícil conseguir uma ancoragem adequada, o que pode piorar ainda mais as patologias. E me leva a crer que tem várias outras patologias que nem foram vistas através dessa foto. Ou seja, faltou engenharia no projeto, na execução, e está tentando diagnosticar por foto. Mas o que a gente consegue fazer por foto no celular é ter uma base lógica analisando o que está acontecendo. Tá? E por essa foto fica claro que tem algum pepino aí, que é o quê? Bom, você está falando de uma caixa d'água de 50 metros cúbicos, você está falando de um vão ali de pelo menos uns 3,5 metros, 4 metros. Você não está falando de laje de enchimento cerâmico, você está falando de no máximo 12 de altura do enchimento mais a capa, ok? Então, a questão é, com certeza, é uma laje que tem erros de instrumento, que se entra a questão, se aparecer um erro, provavelmente tem pelo menos os outros 3 ou 4 escondidos junto, ok? É mais uma questão que é questão de urgência, vai lá, escora essa estrutura aí e confere e manda um engenheiro que entende patologias para conferir. Não tem como ter diagnóstico efetivo pelo WhatsApp.